Olá, eu sou a pastora Rosa Bressan e o caminho da plenitude de hoje é sobre perdão e auto-perdão. E o versículo-chave está em Colossenses 3:13, que diz assim: Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. O perdão é uma das áreas mais difíceis, mais desafiadoras da nossa vida, mas também é uma das mais libertadoras em nossa caminhada cristã. Jesus ele nos ensina a perdoar, assim como Ele nos perdoou. E você pode ver em Efésios 4:32. Quando perdoamos, liberamos fardos pesados que carregamos muitas vezes por anos sem a necessidade. E além disso, o auto-perdão é igualmente importante, porque muitas vezes nos apegamos à culpa e aos erros do passado, mas Deus nos chama para ser livres. E o perdão ao próximo, sobre o perdão ao próximo, Jesus nos convida a perdoar aqueles que nos ofendem, não porque eles merecem, mas porque o perdão é um presente que damos a nós mesmos. Quando guardamos mágoas, ficamos presos ao passado, impedindo nosso próprio crescimento espiritual e emocional. Então receba esse presente de Deus. Liberar o perdão para o próximo é como receber um presente de Deus para a nossa vida. O presente não é para o outro, é para nós. E Deus ele quer te entregar esse presente com o ato do perdão, liberando o perdão. E uma reflexão, no Sermão do Monte, Jesus nos ensina sobre o perdão incondicional. Está lá em Mateus 6, do 14 ao 15. Vocês podem observar que nessa passagem, durante o sermão, Jesus ele ensina sobre perdoar para que Deus possa nos perdoar. E lá Jesus fala que quando a gente não perdoa o nosso próximo, nosso Pai que está nos céus também não nos perdoa. Então, como queremos pedir o perdão de Deus pelas nossas próprias falhas, se não somos capazes de liberar o perdão para o próximo? Reflitam nessa passagem de Mateus 6, do 14 ao 15, e entendam que perdão é uma decisão, perdão é um mandamento de Deus para a nossa vida. Não é um sentimento, não é uma vontade, mas é sim um ato de obediência ao que Deus nos instrui, ao que Jesus nos instrui a fazer. E não é fácil, mas é necessário para podermos experimentar a verdadeira liberdade em Cristo. Então, como uma aplicação prática de liberar o perdão, eu vou te convidar a pensar em alguém que você ainda precisa perdoar. E se pergunte, o que está te impedindo de liberar o perdão a essa pessoa? Traga essa pessoa em oração diante de Deus hoje e tome a decisão de liberar o perdão para ela. E não que ela mereça, talvez ela não mereça, mas está tudo bem, porque muitas vezes nós também não merecemos, mas Deus nos perdoa. Então, independente do sentimento que está envolvido, independente do merecimento da outra pessoa, se pergunte o que te impede de liberar o perdão, traga ela em oração, apresente ela para Deus, apresente o que aconteceu ao Senhor e decida hoje liberar o perdão e soltar esse fardo que você está carregando. E entendam que o perdão não significa justificar o erro, mas sim liberar o seu coração para viver em paz. E da mesma forma, o auto-perdão. Assim como nós devemos perdoar os outros, precisamos aprender também a perdoar a nós mesmos. Porque muitas vezes somos os nossos maiores críticos e continuamos a carregar culpas que já foram perdoadas por Deus. Isso pode nos impedir de viver a vida abundante que Deus tem para nós. E fica uma reflexão que está em Romanos 8:1. Nos lembra que não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Então, se Deus já nos perdoou, quem somos nós? Por que nós vamos continuar nos condenando? Reflitam sobre essa palavra. Em uma aplicação prática, eu vou te convidar a olhar para dentro de si e perguntar-se: eu estou me prendendo às culpas do passado? Se sim, se a resposta for sim, entregue isso a Deus. Mas entregue sabendo que Ele já te perdoou e que Ele te chama para viver em liberdade. Liberte-se dessa culpa
e abrace o perdão de Deus. O auto-perdão é reconhecer que, embora tenhamos falhas, a graça de Deus é suficiente para nos restaurar. E qual é o poder do perdão na cura interior? O perdão não é apenas um ato espiritual, mas também emocional. É uma chave para a cura. Ele nos liberta de ressentimentos, de amarguras e dores que podem nos manter presos em padrões de vida destrutivos. Quando perdoamos, seja aos outros ou a nós mesmos, abrimos espaço para a cura emocional e espiritual. E vamos refletir sobre a história de José, no livro de Gênesis. José foi traído por seus próprios irmãos, vendido como escravo e passou por muita dor e injustiça, mas quando teve a chance de retribuir o mal que sofreu, ele escolheu perdoar. José disse aos seus irmãos: "Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem." Está lá em Gênesis 50:20. José escolheu ver a mão de Deus em sua história, e foi isso que trouxe libertação e restauração, não só para ele, mas para toda a sua família, porque o perdão oferece cura, o perdão que ele ofereceu trouxe cura. E da mesma forma, o perdão que liberamos nos permite experimentar a cura de Deus em nossa vida. Então pense nisso. Em quem você precisa liberar o perdão hoje? E onde, dentro de si, você precisa se perdoar? Minhas amadas, agora vamos juntas orar. Eu quero que nesse momento você pense naquilo que tem guardado no seu coração, sejam mágoas contra alguém ou contra si. Vamos entregar isso ao Senhor, confiando que Ele é fiel para curar os nossos corações. Eu vou orar por você. Pai amado, estamos aqui diante de Ti, diante do Seu altar, Pai, com corações que desejam ser libertos. Pai, ajuda-nos a perdoar como o Senhor nos perdoaste, e que possamos liberar o perdão a todos aqueles que nos feriram e também a nós mesmas pelos erros do passado, que possamos hoje deixar essa culpa aos pés da cruz. Pai, não queremos mais carregar esses fardos, e eu peço que o Teu Espírito Santo nos guie nesse processo de cura e restauração. Pai, nós declaramos hoje que somos livres em Ti, no nome de Jesus, e para a honra e glória do Seu santo nome sempre. Amém. Minhas amadas, eu sei que o perdão pode ser um processo e nem sempre acontece de uma vez, mas cada passo que damos em direção ao perdão é um passo em direção à liberdade. Então não carreguem mais esses pesos. Deus quer que vocês vivam leves, sem amarguras ou culpas. E eu te convido a, durante essa semana, se algum pensamento ou lembrança vier que te leve a se culpar ou guardar mágoa, lembre-se, você é livre em Cristo. E a cada dia, entregue isso ao Senhor e permita que Ele continue trabalhando em seu coração. Que Deus abençoe vocês poderosamente nessa jornada de perdão e liberdade, em nome de Jesus.